Antes que a Amazônia e o Pantanal fossem incendiados, um complexo arranjo institucional precisou ser desfeito, precisou ser desarticulado. Eu estou falando das várias instituições que o Brasil tem para sustentar as suas políticas públicas voltadas para o meio ambiente. Na gestão Bolsonaro, houve um desmonte dessas políticas públicas. Aqui no Meteoro, a gente teve a chance de conversar com a Marina Silva, e aí a gente colocou essa questão para ela. Como é que esse arranjo institucional foi se revelar assim tão frágil a ponto de poder ser desmanchado em poucos meses? Vou mostrar algumas imagens e vou contar essa história horrorosa de dar pesadelo. Bom, logo que tomou posse, o Bolsonaro falou em acabar com o Ministério do Meio Ambiente e em colocar toda a estrutura de fiscalização ambiental dentro do Ministério da Agricultura. Isso não aconteceu, mas a secretaria destinada a promover políticas sobre mudanças climáticas foi extinta. No Itamaraty, que cuida do posicionamento do Brasil diante do resto do mundo, a subsecretaria de Meio Ambiente também foi extinta. Então, com isso, o Brasil mandou um recado para os outros países, que é: nós não queremos promover conversas sobre meio ambiente. Esse foi o recado. Outra mudança importante: o Serviço Florestal saiu do Ministério do Meio Ambiente e foi para o Ministério da Agricultura. Essa estrutura é responsável pelo CAR, que é a sigla para Cadastro Ambiental Rural. Esse cadastro, para definir de uma maneira bastante básica, define onde pode plantar e onde tem que preservar a mata nativa. Então, na prática, hoje são os agricultores que decidem quais e quantas terras devem ser destinadas à preservação. Enquanto essas alterações eram feitas, os servidores dos órgãos de fiscalização, tipo o IBAMA e o ICMBio, relatavam perseguição, assédio e um sucateamento gradual das estruturas disponíveis para o trabalho deles. Aí chega a vez do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse instituto é o responsável por monitorar os desmatamentos no Brasil com satélites e é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Em 2019, o diretor do instituto foi exonerado porque fez o trabalho dele, informou o Brasil e o mundo sobre os desmatamentos. Agora, em 2020, a cientista que era responsável direta pelo monitoramento das florestas também foi afastada pelo mesmo motivo. Isso significa que a gente vai ter dificuldade para ter dados precisos sobre desmatamento daqui para frente. E esse é o resumo do resumo, né, do desmanche das políticas ambientais no Brasil. É esse desmanche que viabiliza as queimadas no Pantanal, por exemplo. Pergunta, Marina, por que esse arranjo institucional tem se revelado tão frágil? O que poderia garantir que tudo isso não fosse desarticulado e destruído em tão poucos meses? Bem, obrigada pela pergunta, muito bom aí o contexto que vocês fizeram. Eu aproveito para pedir desculpas para o Sandoval, porque eu fiquei com o nome do Euclides na cabeça. Tá tudo bem. Sandoval, eu falei Euclides. Sem problema nenhum. Mas agradecemos Euclides também. Bem, eu acho que o desmonte que está sendo feito tem algumas coisas que dificultam quando alguém não tem compromisso com a agenda, não tem responsabilidade com os ativos ambientais, os recursos naturais, o patrimônio, o orçamento natural do país. O que dificulta, às vezes, é que para extinguir ou mudar um determinado órgão, como foi o caso, enfim, de alguns que já tentaram desfazer, isso só possa ser feito através de um projeto de lei. Quando é possível fazer por decreto, o político de plantão faz por decreto, faz por portaria e cria uma fragilidade muito grande naquilo que a gente chama de política de Estado e não política de governo, porque as políticas públicas elas devem ser entendidas como política de Estado e não como política do governo de plantão. No caso aí, Ana, além dessa mudança que teve, eles tentaram acabar com a FUNAI, a gente da rede, junto com outros partidos, entramos na justiça e evitamos que a FUNAI também fosse completamente desestruturada, mas teve um outro órgão que mudou de lugar, que foi a Agência Nacional de Águas, que foi para o Ministério do Desenvolvimento Regional. O Ministério do Desenvolvimento Regional faz o uso da água
E ele é uma parte interessada, ainda que seja um órgão público, mas ele faz o uso econômico, o uso, enfim, para a dessedentação humana e animal, para a agricultura, para uma série de atividades. Então, ele não tem esse papel de fazer esse manejo. Quem tem isso é o Ministério do Meio Ambiente. Por isso que a Agência Nacional de Águas está no Ministério. Eles pegaram, né, esses órgãos que têm função de regulação, de controle, monitoramento, e colocaram dentro de órgãos que têm digamos assim, um conflito de interesse. E isso é muito ruim, mas não foi só isso, porque aí vocês têm uma lista, como todos têm, foi redução no orçamento do IBAMA, do ICMBio, esses ataques de enfraquecimento à instituição em relação aos servidores que cumprem a sua função, seja na fiscalização, seja cumprindo as leis que diz que determinados equipamentos devem ser destruídos. E agora, como você bem disse, eles se voltaram para o INPE. Para mim, tem uma estratégia por trás de tudo isso. Qual é a estratégia? Em primeiro lugar, acabar com o controle civil das políticas públicas para a Amazônia, de comando e controle e de monitoramento, e também os projetos estratégicos serão ali desenvolvidos. Não por acaso, ao colocar GLO agora de forma indefinida, com o IBAMA subordinado à GLO, isso é o controle militar sobre as instituições civis. Ao criar órgãos paralelos para a parte de monitoramento e avaliação de dados, que é feito pelo INPE, isso é colocar, né, nas mãos das Forças Armadas o controle desse território tão importante para o Brasil e para o mundo. Os militares têm o meu respeito, eles têm muitas expertises, mas não para fazer esse tipo de transformação de quase 60% do território brasileiro numa das áreas mais importantes, estratégicas e sensíveis, sob controle militar. É quase uma capitania hereditária militar, no meu entendimento. Estão querendo fazer coisa que nem a ditadura fez. Então, a sociedade civil tem que ficar com muita clareza do que está acontecendo, que esse desmonte, esses órgãos paralelos, é para colocar, né, sobre a tutela militar o controle, que é um controle civil da Amazônia. E você sabe que dados, quando ele está na mão do INPE, foi na minha gestão que nós colocamos que eles deveriam ser transparentes e acessíveis a todas as pessoas que tenham condição de olhar e avaliar o dado, não é? Então, quando você coloca isso na mão das Forças Armadas, por exemplo, eles tratam os dados e as informações como informações estratégicas, como segredo de Estado. Aí, daqui a pouco, a gente não vai ter mais as informações. Aí, se resolverem decretar que aquela área é inacessível para as ONGs, para os movimentos sociais, como é que fica? Eu estou falando aqui por hipótese, porque a gente sabe que é isso que acaba acontecendo. Ainda mais numa visão que é da década de 70, da década de 60, quando os governos militares queriam estraçalhar a Amazônia e os povos indígenas com aquele slogan, né, ocupar para não entregar. E essa é a mentalidade que está posta com mineração, com exploração de madeira, com ampliação da frente de expansão da pecuária, da agricultura, de garimpo, todas essas coisas. Quando eu fui ministra, a gente fez exatamente o contrário. A gente tinha 4 diretrizes: controle e participação social, política ambiental integrada, apoio a atividades produtivas sustentáveis e fortalecimento do SISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Esse governo enfraquece o sistema. Nós fortalecemos o sistema, e aí eu tenho aqui uma série de dados do que foi feito, que inclusive nos levou a reduzir desmatamento em 83% por 10 anos, num cenário em que a economia crescia, o agronegócio crescia e o desmatamento caía. A entrevista completa está disponível aqui no canal. O link está aí, ou então na descrição desse vídeo.